Olá, meu nome é Donini e estou aqui para apresentar mais um tema, não lendo, apenas observando algumas anotações, mais um tema da série Advocacia na Prática, em 5 minutos. O tema de hoje é de suma importância, sustentação oral. Ler ou não ler a sustentação oral? Eu digo isso porque recentemente o Conselho Nacional de Justiça, atendendo o recurso do advogado de Mato Grosso do Sul, proibiu que aquele tribunal exigisse que o advogado, na sustentação oral, não fizesse uso da leitura. Porque, segundo o CNJ, o advogado tem a prerrogativa e ampla defesa para apresentar a sua defesa. E tem também como premissa que não é o modo que se apresenta a defesa, mas a qualidade da defesa. Então, eu queria abrir aspas aqui para ler o regimento no artigo 378 que dizia lá no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Abre aspas. Na sustentação oral é permitida a consulta a notas e apontamentos, vedada a leitura de memoriais. Bem, a minha opinião é que a sustentação oral feita através de leitura não atinge o seu objetivo. E eu queria colocar aqui essa questão importante, porque hoje, com a digitalização dos processos e o julgamento virtual das ações, cria ao advogado um certo desconforto, porque não se sabe como vai ser debatido o tema que ele está apresentando no recurso. Ora, o relator, num processo, num julgamento virtual, ele faz o relatório, dá seu voto, manda pela internet para o outro e os demais componentes daquela Câmara, daquele que vão fazer a parte do julgamento, para seguir ou não o voto do relator. Nós não sabemos mesmo se há um debate sério sobre aquele tema apresentado no recurso. Por isso, o advogado se opõe ao julgamento virtual, em petição apresentada, pelo menos no Tribunal de Justiça de São Paulo, e é designada a data desse julgamento. E na data o advogado apresenta a sustentação oral. E se esse advogado apresentar a sustentação oral lendo, eu acredito que não vai convencer ninguém. E os destinatários, que são os desembargadores, que é quem vai julgar a sua ação, podem não prestar atenção na sua sustentação oral. Vamos lembrar um pouco que a comunicação é entre o emissor e o receptor. E você tem que ter um código de linguagem adequado para alcançar e se comunicar com o destinatário, com o receptador da mensagem. E nesse caso, o destinatário são os desembargadores que vão julgar a sua causa. Então, se você não tiver uma mensagem e levá-la de uma forma adequada para os destinatários, que são os desembargadores, você não vai se fazer ouvir, né? E preste atenção em algumas opiniões de alguns ministros do Superior Tribunal de Justiça a respeito desse caso. O ministro João Otávio Noronha disse o seguinte, abre aspas, ninguém está cerceando o exercício da advocacia porque proíbe a leitura do memorial. Tem 15 minutos para falar. Pode consultar as notas. Isso aqui não é casa de amador. É um tribunal. Se é para ler memorial, que entregue antes ou na hora. Não podemos ficar ouvindo o advogado ler o memorial que já recebi na véspera. A sustentação oral é para destacar pontos importantes, tópicos capazes de influenciar a convicção do julgador. Fecha aspas. E olha o que disse o ministro Francisco Falcão. Abre aspas. Um advogado que não sabe durante 15 minutos decorar sustentação oral não merece advogar. Fecha aspas. E por fim,
Herman Benjamin, outro ministro do STJ, diz o seguinte, abre aspas, a própria expressão é sustentar oralmente. Se lê documento, eu posso trocar qualquer advogado, coloco outro lá, não altera a ordem dos fatos, porque vai ler o texto, fecha aspas. E é verdade, se é para ler a sustentação oral, você, advogado, pode mandar o porteiro do seu prédio, aquele novato estagiário que entrou no dia anterior para fazer a leitura da sustentação oral. A questão é que a sustentação oral é uma defesa muito importante e se feita com clareza, com objetividade, com convicção, porque o advogado tem que ter convicção do que está falando, com certeza da causa que está defendendo e vai relevar pontos importantes, chamando a atenção do destinatário, que são os desembargadores. Se ele fizer uma boa defesa, e eu já tive essa experiência, até o relator que deu seu voto pede vista e muda o voto. E aqueles que ainda não deram voto, poderá dar provimento a seu recurso. Então, se o advogado não tem condição de apresentar sustentação oral sem ler, a mera leitura da sustentação num momento importante como esse, não vai fazer diferença nenhuma. Então, nossa posição é que não se deve fazer sustentação oral lendo o memorial ou a defesa. Essa é a nossa opinião. Até a próxima.